Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos aqui trabalhar mais um texto bíblico e hoje vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9 até o versículo de número 11. Amém? Então, sem mais enrola, sem mais demora, vem comigo. Então, como você pode ver aqui, nós hoje vamos trabalhar aí nossos antes e o agora, né, baseado aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 9 ao versículo de número 11, tá bom? E aí nós vamos aqui compreender nosso antes e agora, obviamente dentro do texto já citado. E aí, qual é a temática centralizadora aí? É uma vida justa em um reino de justiça. Então, nosso antes, nosso agora, e esse agora reflete que é uma vida justa no reino de justiça. Então, vamos lá, vamos seguir aqui comigo. Para que a gente possa entrar aqui e compreender bem o capítulo de número 6, especificamente o versículo 9 até o versículo 11, nós precisamos só relembrar um pouco o que aconteceu antes. No capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai tratar, né, vai confrontar os coríntios a respeito de um problema específico que estava acontecendo ali. Havia um jovem que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele. E aí é um grande problema, porque obviamente que esse jovem e essa mulher não eram casados, então eles estavam tendo um pecado, mas especificamente esse jovem, por entender que ele era assim, o jovem especificamente era do contexto da igreja, né, não sabe, não temos informações da mulher, mas o fato é que o jovem era no contexto da igreja, e se era do contexto da igreja, ele devia ser tratado, deveria ser aconselhado, disciplinado, é o que se esperava. Só que a igreja em Corinto não estava fazendo isso. Inclusive, ela se orgulhava, né? Ela estava ali aceitando como normal e até se orgulhando dessa situação. Então, esse é o contexto onde Paulo vai já começar a tratar bem pontualmente a questão da imoralidade sexual. Quando a gente observa ali também o capítulo de número 6 propriamente, já na primeira parte, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre uma questão muito problemática também, que é um irmão levando o outro irmão aos tribunais, né? E aí isso é problemático por quê? Porque eles estavam pegando coisas da vida cotidiana, né? Coisas do cotidiano, coisas simples que poderiam ser resolvidas entre eles, e levando para pessoas externas à igreja. E aí Paulo até faz um questionamento: por acaso não há sábios entre vocês? Ou seja, não há necessidade nenhuma de ficar expondo a igreja publicamente. Lembrando que à época os julgamentos, né, não eram em salas fechadas, preservando toda a questão, a identidade dos envolvidos, não, era pública, era feita à porta da cidade. Portanto, essa exposição era desnecessária, inclusive colocando pessoas ímpias para julgar questões da igreja, ou seja, só difamava a igreja, só trazia problemas para a igreja, onde ainda que um dos membros ganhasse a causa, ainda assim haveria prejuízo, ou seja, ninguém estava ganhando nada e a igreja de Cristo só estava sendo prejudicada. Pois bem, essa é a primeira parte do capítulo de número 6. Mas agora na segunda parte, né, e tenho ainda o restante, mas eu quero trabalhar especificamente aqui o versículo 9 ao versículo 11. Ele vai tratar aqui sobre algumas questões envolvendo esses coríntios, lembrando ali que ele viu que esses irmãos estavam causando danos uns aos outros, levando-os ao tribunal, ou seja, estava prejudicando a eles mesmos, bem como a igreja do Senhor, ou seja, estava causando dano. Agora o apóstolo Paulo, ele vem aqui e vem tratar também sobre questões de moralidade, né? Ou seja, a moralidade aqui, no caso, sexual. E o contexto e o texto em si vai nos trazer muito isso em evidente, né? E aí ele, só frisando aqui, ó, a segunda parte, Paulo continua a tratar sobre questões envolvendo a moralidade sexual, querendo que os coríntios não tivessem outros comportamentos sexuais indevidos, e tampouco os aprovasse. Lembrando aí do contexto, capítulo número 5, onde eles estavam aprovando, aceitando aquela situação do jovem com a esposa do seu pai, com a mulher do seu pai, né? Então, a ideia é, os coríntios tinham que reprovar qualquer tipo de imoralidade sexual entre eles, bem como não praticassem, obviamente, né? Então, qual é o objetivo aqui? Instruir os coríntios que agissem conforme o poder transformador do Espírito Santo e assim usassem os seus corpos para servir e glorificar a Deus. Essa é a ênfase que nós temos aqui nessa parte do capítulo de número 6, ok? E aí, o versículo 8 e 9 traz o seguinte texto: Mas
vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Antes de trabalhar propriamente todo o discorrer do texto, a gente precisa atentar para algumas coisas aqui, né? Paulo ele está destacando que os injustos eles não vão herdar, eles não herdarão o reino de Deus. Ora, então a gente precisa saber primeiro quem são os injustos, né? E também a gente precisa compreender bem o que é o reino. Claro que nós não temos aqui tempo, né, para discorrer e desgastar todo esse assunto, mas apenas de uma forma breve retratar e falar um pouco do que é os injustos. Quem são esses injustos, né? Então, os injustos aqui, eles são nada mais nada menos que os praticantes do mal. Veja, a, a ideia está atrelada ao versículo anterior, mas vós mesmos fazeis as injustiças e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Os próprios irmãos estavam uns causando mal, causando mal uns aos outros, gerando dano uns aos outros. Então, nesse contexto imediato, fica bem claro que o injusto aqui é aquele que causa mal ao outro. E durante toda a revelação bíblica, nós vamos perceber justamente que o injusto é aquele que pratica obras de maldade, é aquele que não anda conforme os princípios do reino, né? E aí nós precisamos trazer isso à reflexão, né? Paulo está referindo a 1 Coríntios aí no versículo 8, né? E se nós observarmos também lá no, em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que vai trazer uma ênfase muito boa em relação às obras da carne, que essas injustiças são ali citadas, né? E aí a ideia aqui do injusto não é aquela pessoa que cometeu um pecado uma vez e ele se tornou injusto para sempre, não. A ideia aqui é aquela pessoa que é injusta, é aquela pessoa que vive com seu desejo continuamente para o pecado, ou seja, é uma pessoa que nunca muda de posição, uma pessoa que nunca muda de comportamento. Ele tem aquele ato, ele caiu naquele pecado e ele não se arrepende, não muda de direção, não muda o seu comportamento. Ele tem o desejo, o seu coração, a sua vida é voltada para esse ato, né? Então ele vive na prática, ou seja, viver na prática é uma evidência que ele não foi transformado. Ora, se ele se diz servo do Senhor, se ele se diz cristão, se diz como pertencente do reino, como é que ele vive na prática das obras das trevas? Não é possível isso. Então, a gente precisa compreender que o injusto aqui não é aquela pessoa que cometeu um pecado, que a gente chama de percurso, de acidente de percurso. Não. Esse injusto aqui é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Ou seja, é uma pessoa que não se arrependeu de fato. É uma pessoa que não muda de comportamento. Então, a pergunta retórica de Paulo, qual é a pergunta retórica? É, não sabeis? E aí a gente tem dois pontos, né? O primeiro ponto que Paulo está aqui trazendo aos leitores aqui, lembra que eles se achavam sábios demais? Peraí, se eles se achavam sábios demais, eles tinham aquela sabedoria que eles consideravam maior, então é hora de usar essa sabedoria, né? Mas a verdade é que as suas práticas revelam que eles não eram tão sábios assim. A imaturidade desses cristãos, desses irmãos ali em Corinto, certamente estava sendo refletido do quê? Que eles não estavam sabendo, muitas das vezes, como se comportar em determinadas situações, né? Então Paulo está dizendo, olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, e aí ele está trazendo a reflexão, a mente aqui, para nós pensarmos que as práticas de um indivíduo, elas têm as suas consequências. Nesse caso aqui, os injustos, qual é a consequência de uma pessoa viver uma vida injusta, de viver uma vida profana, de viver uma vida cujo comportamento está distante de Deus? Ora, ele não vai herdar o reino de Deus. Isso é repetido por diversas vezes pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, né? O apóstolo Paulo ele está nos dizendo aqui, ele vai dizer ali em Tito, Pedro vai trazer isso à tona, em Apocalipse nós vamos ver isso claramente, todos aqueles que são praticantes continuamente das obras da carne não se arrependem, eles não vão herdar o reino de Deus. Então a reflexão é, a gente tem que saber que nossas ações geram reações, nossos comportamentos têm as suas consequências. Comportamentos de justiça são para a vida eterna, são para aqueles que de fato pertencem ao reino. Comportamentos de injustiça trazem consequências. Viver no pecado, viver na prática do pecado, viver na prática do pecado, é claro, é evidente que não se herda o reino de Deus. Tá, feito essa primeira posição aqui,
Mas a gente precisa perguntar o que é o reino de Deus? E aqui, claro, que o reino de Deus ele é antagônico ao reino das trevas. Ora, se a pessoa que pratica a injustiça não herda o reino de Deus, logo, para herdar o reino de Deus, tem que ser pessoas que praticam obras de justiça, obviamente. Então, o antagonismo está, ou seja, essa oposição nos princípios, os princípios que regem cada reino. Os princípios que regem o reino de Deus são aqueles constantes na Bíblia das obras de justiça que glorificam o Senhor. Lembrando que nós praticamos obras de justiça não para sermos salvos. Nós praticamos obras de justiça porque já fomos salvos. Isso é bem explícito. Paulo também escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, principalmente no versículo 10 ali, tá bom? Então, o que é o reino de Deus? Primeiro, é um reino antagônico ao reino das trevas. Tem princípios e valores éticos cristãos que refletem a bondade, a graça, a santidade de Deus. O reino de Deus, então, ele é a manifestação soberana do governo divino na vida humana e na criação. Ora, o reino de Deus, Deus reina, ele é rei sobre todos. Ele reina nos céus, ele reina na terra. O seu reino já veio a partir de Cristo Jesus para essa terra. Portanto, o seu governo, ele governa nos céus, ele está aqui sendo expandido na terra. Logo, ele tem todo o controle e todo o poder sobre toda a vida humana e sobre toda a criação, e isso é indiscutível. Também o reino, ele é um estado espiritual de alegria, justiça e paz. Paulo vai nos falar isso claramente. Olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, né? O reino de Deus é paz, justiça e alegria, né? Então não é algo neste momento tangível, algo um reino material, com exércitos materiais. Não, ainda não. Mas nós temos o reino espiritual sendo estabelecido na terra e que se consumará e chegará no determinado tempo de forma plena. Nele, no reino de Deus, os valores do mundo são transformados pela ética divina e a esperança de restauração plena. Veja, o mundo que nós temos hoje, esse sistema aí, perverso, caído, e as pessoas desse mundo, cujas naturezas são caídas, há uma esperança para o mundo como um todo, para a natureza como um todo e para as pessoas. A partir do momento que o governo divino, que o reino de Deus vem, ele muda, ele transforma todo esse sistema, todo esse valor humano aí. Ou seja, a partir de a palavra sendo pregada, o evangelho sendo pregado, vidas sendo alcançadas, essas pessoas têm transformação. E essas pessoas transformadas transformam o seu meio, vivem de uma forma que agrada a Deus. Logo, o reino de Deus se estabelece aqui na terra, não porque há um palácio de fato material aqui na terra, mas porque o reino de Deus está em nós e a partir do reino de Deus estando em nós, ele está entre as pessoas. Isso é bem claro, isso é nítido. Logo, há uma plena esperança de restauração, há uma plena esperança de que todas as coisas serão consumadas e nós viveremos nesse reino eternamente com a graça de Deus, livre de toda culpa, livre de todo pecado, vivendo eternamente com Deus. Né? Algumas referências aqui para que você veja depois, Mateus 6,33, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Você conhece bem o texto, Lucas 17:21 e Romanos 14:17, que já citamos aqui, ok? Eu gostaria de fazer essa citação aqui do Hernandes Dias, que eu achei oportuno, ele comentando, né, o capítulo 17 de Lucas, na página 501, e aqui só para reforçar já antemão, que os negritos aqui são meus, tá? Olha o que ele diz. O reino de Deus é diferente de quaisquer reinos com os quais os fariseus tinham familiaridade. Não é uma estrutura governamental com palácios, cortes ou casas de leis. Não tem aparato militar nem visível aparência. Por isso, não pode ser identificado geograficamente. Ei-lo aqui ou lá está, conforme diz ali o texto de Lucas. Né? O reino de Deus é uma realidade espiritual invisível. Está entre nós e dentro de nós. Ou seja, onde uma pessoa se submete ao governo de Deus, onde o indivíduo se rende ao senhorio de Cristo, aí chegou o reino de Deus. Ou seja, é bem claro, o reino de Deus ele está em nós e a partir de nós ele é expandido para a terra. Por isso, nós devemos continuar a missão, continuar fazendo ID, pregando o evangelho, para que cada pessoa que recebe o Senhor Jesus, ele está recebendo o reino. E recebendo o reino, pode ser a pessoa mais distante, no lugar mais longínquo de todos. Lá estará estabelecido o reino de Deus
chegará um dia que todo o planeta Terra terá esse reino estabelecido. Por enquanto, ele está se expandindo através das nossas vidas. Pois bem, e aí a gente entra aqui nos versículos 9 e versículo 10, que o apóstolo Paulo ele vai justamente trabalhar, né, é, os pecados e relembrá-los, relembrar os coríntios dos pecados que outrora eles eram escravos. E que, obviamente, outrora, ou seja, estamos falando do passado, antes, essa é a realidade antes deles, né? E isso é bem claro, é evidente no texto. Olha só, e aqui, dentro desses versículos, você vai prestar atenção que são pecados sexuais que estão sendo retratados aqui, ou seja, práticas sexuais viciosas. Lembra, o vício aqui é aquela ideia de ação contínua, coisas que nós cristãos não podemos ter em nossas vidas. Uma coisa é você cair em determinado momento, outra coisa é você viver na prática desse pecado. Nós devemos abandonar a prática, ok? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, na primeira parte do versículo 9, ele faz uma síntese, um resumo em que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Lembrando que os injustos, lá, fazendo a conexão com o versículo 8, é justamente aqueles que praticam o mal. E dentro do contexto aí da primeira parte, uns irmãos estavam fazendo mal aos outros. Mas não se restringe a só questões legais. Se abrange também a todo tipo de pecado. Toda prática do mal, viver na prática do mal, são obras de injustiça. E, portanto, quem vive na prática das obras de injustiça, das obras mortas, eles não podem herdar o reino de Deus, né? E aqui, nessa lista que Paulo vai nos trazer, desses pecados sexuais, lembrando aqui que não é uma lista taxativa, tá? Mas ele vai trazer 10 exemplos, eu achei interessante, né? Porque esses 10 pecados que ele vai citar aqui lembra muito ali o decálogo, né? Os 10 mandamentos dados por Deus. Se você observar, dá para fazer uma associação, e claro, é no número 10, né? Expressivamente no número 10. Mas vamos lá. Vamos falar do primeiro aqui, ó. Ele vai falar do primeiro que chama-se impuro, né? Aqui na frente tem as palavras gregas que no texto e tem um sentido de a gente colocar isso aqui, tá? Eu vou trabalhando, talvez não o foco, mas falando um pouquinho ali, é só para que a gente possa ver a natureza da palavra e assim compreender melhor o sentido, tá? Impuros, essa palavra impuros aqui, algumas Bíblias, por exemplo, na minha aqui, nessa NAE, vai traduzir por devassos, né? É, nós vamos ter ali diversas traduções possíveis para o quê? Porque a palavra no grego lá é pornoi, né? O impuros aqui é traduzido por pornoi. Mas lembra que aqui é a derivação que porneia, né? Então tudo aquilo que é relacionado à prostituição, impureza, voltada para impurezas sexuais, traduzido de porneia, né? Questões pornográficas. Então aqui o impuros é chamado, no grego é pornoi, né? E o que é esse pornô? Quem é esse impuro? É uma pessoa imoral sexualmente, ou seja, pratica atos sexuais imorais, ou seja, é fora de uma estrutura familiar, de um casamento. E lembrando que o sexo é para o casamento, é dentro do casamento. Então, o pornô é uma pessoa impura, o devasso sexualmente falando, é aquele que está praticando ou porque não é casado, ou já é casado, e a gente vai ver daqui a pouquinho, e está saindo fora do seu casamento, está maculando o seu leito, né? E aí, por isso que nós temos a fornicação e outros. Não é só a fornicação, ou seja, o que é a fornicação? É o pecado sexual cometido por pessoas que não são casadas, né? Um jovem, por exemplo, solteiro com outra pessoa, ele não é casado, então tendo uma relação sexual, isso é fornicação. Mas não é só isso. A imoralidade sexual aqui, o pornô aqui, é todo e qualquer ato sexual praticado, tá? Claro que nós vamos ter daqui a pouquinho falando sobre os adultos, que já é uma especificação de uma pessoa já qualificada. Mas vamos lá. Eu quero trazer a atenção também, porque parece-nos que esse problema aí era algo recorrente na igreja de Corinto. Porque, quando você observar no capítulo anterior, né, o versículo 9 ele diz: Olha, por carta vos escrevi que não vos associeis aos imorais, aos impuros. Paulo ele já citou isso no capítulo anterior várias vezes, né? E
E ele escreveu outra carta, e parece que nessa outra carta a gente não tem muita informação, só tem isso daqui, mas parece que ele já tratou desse problema antes. Então, parece que era um problema recorrente ali. E não é à toa que, dado o contexto da cidade de Corinto, né, e dessas práticas e desse tratar dele aqui bem direto, ao que parece realmente reforça a ideia de que essa igreja ela recorria nesse tipo de pecado aí, tá? Vamos ter aqui os idólatras, né? Esses idólatras aqui, e aí talvez você pense, poxa, mas os idólatras parece que está desconectado, né? Parece que está deslocado. O que tem a ver idólatras aqui com os demais pecados sexuais? Porque todos aqui são pecados sexuais nessa primeira parte. Por que que colocou idólatras aqui? E aí temos que lembrar que esses idólatras aqui são pessoas que estão com desejo desenfreado para as práticas sexuais. Ou seja, não é aqui apenas aquela ideia de a pessoa que se ajoelha em frente a uma estátua ou imagem de escultura. Não. A ideia de idolatria é sempre colocar qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Então, muitas das vezes, sim, pessoas vivem na prostituição. Por que que elas vivem na prostituição? Porque elas colocam seus desejos sexuais no lugar do relacionamento com Deus. E isso é muito sério, isso é muito preocupante. Então a idolatria, ela abrange qualquer coisa que venha ocupar o lugar de fato, que é de Deus em nossas vidas. Então quando eu vivo na prática de determinado pecado, eu estou rejeitando o relacionamento com Deus e estou me voltando aí para os meus próprios desejos. Então, ou seja, meu ego, o meu eu, os meus desejos estão no centro. Isso também é uma idolatria. E nesse caso aqui, é uma idolatria sexual. Aqui ele vai tratar também sobre os adúlteros, né? Não há o que é, falar muito sobre isso, que a gente sabe o que é um adúltero. É uma pessoa que é casada e que vai lá e trai o cônjuge, né? Ou seja, aquele que macula o seu leito conjugal. Hebreus 13:4 ele vai tratar justamente sobre isso, onde ele mostra que não se deve macular o leito conjugal e que Deus trará juízo sobre os adúlteros. Isso é bem enfático, né? Também outro pecado aqui, e eu acho interessante porque a Bíblia está fazendo diferenciação entre efeminados e sodomitas. E aí a gente vai estudar um pouquinho e vai perceber o quê? Que esses efeminados e os sodomitas, que também não vão herdar o reino de Deus, eles são o quê? Os efeminados. Aqui, veja a palavrinha, alakoi, ele é aquele que pratica a homossexualidade do modo passivo, né? O Malakói aqui traz uma ideia daquilo que é mole, do que é fraco, do que é macio, ou seja, algo mais sensível, o trato feminino. Então, traz aquela ideia de o homossexual que age no modo passivo, né? Que seria a parte feminina, vamos dizer assim, né? Já aqui, a palavra que traduz sodomita, arsenokoitai, né? Essa palavra arsenokoitai é a junção de duas palavras, arsen, que seria homem, né? Macho, e koitai, ou de coitus, que traz a ideia de cama, e assim, cama também de relação sexual. O homem que tem relação sexual com outro homem. E aqui, esse arsenocoitai, esse sodomita, é aquele que tem relações com outro macho, com outro homem. Ou seja, esse aqui, esse sodomita é aquele que é o dominante, que é a parte dominante na relação sexual homoafetiva. Romanos, no capítulo de número 1, a partir do versículo 18, essa aplicação vai se dar também para as mulheres. Então, o arsenocoitai não é apenas para homens, mas também para mulheres, podem ser aplicadas a elas conforme o texto ali. Inclusive, o texto também revela que essa ação homossexual, ele é um fruto também de relações idólatras, né? Veja que faz todo o sentido aqui a gente tratar sobre idolatria, que é, assim, um fundo de origem é, pagão. E aí a gente precisa sempre reforçar que, principalmente em Corinto ali, a, tinha o culto a Afrodite, né? O templo a Afrodite, muito conhecido. Lembra que Coríntios, Corinto era uma cidade cosmopolita, o povo do mundo todo, digamos assim, passava por ali, é, tinha os cultos pagãos. A ideia do culto pagão ser regado com sexo, com tudo isso, era bem comum, porque lembra, tinha o deus da fertilidade, eles acreditavam em toda essa questão de veneração aos seus deuses para ter prosperidade e abundância. Então, era bem comum nos templos pagãos, antigamente, houvesse aí
a prática de relações sexuais como forma de culto também, tá? E Afrodite era, obviamente, adorada ali em Corinto, e temos as famosas ali, as prostitutas cultuais que atuavam ali, né? Alguns dizem, se não me engano, isso foi Estrabão, ele traz que havia cerca de 1.000 prostitutas cultuais, né? Não só Estrabão, mas Heródoto também vai trazer esse relato aí, né? Então, compreendendo essa parte aqui, nós vemos claramente que há aqui uns pecados e práticas sexuais que possivelmente aqueles irmãos é, estavam tentando voltar a essa prática, e Paulo está advertindo para que quem estivesse nessa prática que a abandonasse, porque se não abandona, qual é a consequência? Não herdarão o reino de Deus. Então, essa é a primeira parte, 5 pecados de práticas sexuais. Pois bem, agora nós vamos falar aqui sobre os pecados contra os outros, né? Não é aquele pecado propriamente contra o próprio corpo, vamos dizer assim, em termos sexuais, mas também agora nós vamos observar as ações pecaminosas contra outras pessoas, que não afeta apenas o indivíduo particular, mas afeta outra pessoa, né? Olha o que diz o versículo, na parte final do versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas. Agora, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui eu destaquei ladrões e roubadores, porque há uma explicação por isso. Parece ser redundante, mas não é. E a gente já vai ver por quê. Ladrões aqui, a palavra grega lá no original é kleptai, né? Aí você já tirei aquela palavra kleptomaníaco, né? Aquela pessoa que tem mania de roubar, né? E geralmente a kleptomania ela está relacionada a pequenos furtos. Isso é bem comum, conhecido no dia de hoje. Está aqui a origem da palavra kleptai, tá? Ou seja, quem é esse ladrão aqui? Esse ladrão aqui, o kleptai, é o que subtrai bens de pouco valor e geralmente escondido. Ou seja, ele comete um furto, ok? Então, subtrai bens de pouco valor, está cometendo ali um furto. Temos também o avarento. Dentro dessas práticas aqui contra os outros, o avarento, ele é apegado, são pessoas apegadas aos bens. Geralmente dinheiro, né? É uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, ela é incapaz de agir com generosidade. Ou seja, ela se apega ao que ela tem e não doa, não compartilha, ela de fato, o seu coração está ali voltado para os bens materiais, né? Onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração, o próprio Jesus já nos ensinou, tá? Tem também o bêbado, né? O bêbado é aquele que é dado ao álcool, né? Veja, aquela pessoa que é viciada no álcool. E aí nós temos aí o retratar de um problema que se torna um problema social, porque esse indivíduo não está apenas prejudicando a si mesmo em excesso no álcool. Ele prejudica a sua família, por exemplo, se torna um homem violento, um homem gastador, um homem que esgota seus recursos, seus bens para sustentar um vício, né? Aqui a gente está falando da bebida alcoólica, mas sabemos que atualmente nós temos vários outras drogas, né? É, que infelizmente têm destruído os lares, famílias aí cada vez mais jovens e adolescentes estão entrando nesse mundo cada vez mais cedo. Hoje muitos jovens têm orgulho de exibir latinhas de cerveja e tudo, e não sabendo ali a porta de entrada que esse consumo, esse excesso, esse vício que vai trazer problemas para suas vidas, né? O estrago, de fato, ele é imensurável, não tem como a gente é, mensurar tudo isso. O outro problema aqui, o outro pecado é o maldizente. Esse maldizente, ele é o espalhador de contendas, é aquele que fala mal dos outros, né? É aquela pessoa que, de fato, ele odeia a unidade. Essas palavras aqui, a boca dessa pessoa flui do seu coração, e a boca fala do que o coração está cheio, né? Flui o quê? Palavras que destroem, palavras que não são edificadoras. A nossa vida, ela tem que ser voltada e pautada por palavras que edificam as pessoas. Se não edifica, eu não tenho o que falar. Essa é a ordenança bíblica. Mas a pessoa maldizente, ela tem o prazer, ela tem o costume, ela tem a prática de falar coisas destruidoras. E aquela pessoa que geralmente a gente não gosta de ficar perto. E aquela pessoa que está sempre tentando levar, o leve trás, aquela pessoa que geralmente blasfema com a própria boca, aquela pessoa que não sabe edificar a vida de outro e, infelizmente, pega situações de um e leva para outro. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa.
Não são pessoas confiáveis, obviamente, né? O coração dela é cheio de ódio. Então, é a pessoa que, infelizmente, faz um estrago danado em meio à comunidade, tá? E, por último, aqui nós temos o roubador, tá? Eu gostaria de destacar aqui, olha só a palavra harpages, harpages, traz sempre quem estuda um pouco de escatologia, né, ou seja, a doutrina das últimas coisas, vai falar do harpaz, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo, a ideia aqui dele vir como um ladrão, né, e essa aqui, claro, obviamente que é uma figura de linguagem para trazer uma ideia de algo brusco, algo violento, né, e aqui é justamente esse roubador é o que pratica a extorsão, é aquele que faz e causa violência a partir do seu roubo. Ou seja, o resultado disso aqui, ele é trágico, ele causa um estrago muito grande. É um roubo feito com violência, né? Inclusive, veja, o ladrão aqui, o Kleptai, ele obtém, subtrai bens de pequeno valor, de pouco valor, né, e escondido, ou seja, não traz grave ameaça, não traz grande violência. Já o harpages, não, ele é aquele que pratica o seu ato de forma muito violenta, né? E aí, quando a gente fala de forma muito violenta, a gente pode falar de políticos assaltando os cofres públicos e prejudicando milhares de pessoas que estão no hospital, precisando de uma cirurgia, precisando de um balão de oxigênio. Ou seja, ele não rouba apenas um dinheiro ali, ele está tirando vidas, né? Pessoas que desviam milhões e milhões da educação, da merenda escolar, enfim, isso é uma forma de roubo que é violento. Nós não podemos gerar palavras aqui com eufemismo para retratar isso, que de fato isso é perigoso, tá? Então nós temos aqui essa segunda lista desses pecados contra os outros. Primeiro nós falamos sobre as práticas das atividades sexuais, né? E agora nós falamos aqui sobre os pecados contra os outros, ok? E aí, diante dessa exposição, a gente traz aí um momento para nós refletirmos a respeito do que a gente viu até agora. A sociedade coríntia, e aqui eu quero trazer uma observação aqui, que ela é corintianizada, né? Ou seja, quando a expressão, olha, você é um coríntio, chamar uma pessoa de um coríntio era uma ofensa. Por quê? Porque, veja, a perversidade, a imoralidade era tão forte que aquela cidade virou de fato sinônimo de perversão sexual, tá? E aí é por isso que o, o indivíduo ser chamado de coríntio não era algo muito bom, né? Então essa cidade, ela de fato, ela era perversa. E muitos dos irmãos, eles já tinham passado então por aquela vida devassa, naquela cidade de Corinto, aquela cidade muito rica, próspera, de muito comércio, e talvez esse seja um dos fatores evidentes que havia muitos avarentos que queriam mais e mais dinheiro, né? Uma cidade onde tinha culto a uma deusa e outros deuses também, Apolo estava lá também, né? E outros deuses gregos, mas para o nosso contexto que vamos nos lembrar de Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade. Então tinha essas práticas sexuais aí contínuas, onde tinha lá dentro do próprio templo as prostitutas sexuais. Então, tudo isso refletia a vida devassa ali em Corinto. Claro, nossos irmãos que estavam congregando ali, eles tinham passado por essa vida. Então, nós não devemos esquecer isso, né, ter esse contexto em mente, para saber que esses irmãos, eles passaram, saíram daquela vida, né? E agora eles deviam ter o quê? Ter o cuidado de ver conforme os princípios do reino. Ter o cuidado de viver conforme os princípios do reino. Antes estavam sendo dominados pelo pecado, na vida da prática imoral, estavam sob o reino das trevas. Mas o Senhor os trouxe, os resgatou e trouxe para o reino da luz. Logo, se precisa o quê? Viver os princípios desse reino da luz, tá? E aí, também a gente precisa aplicar isso à nossa vida. Não é apenas ter o conhecimento do que era e como vivia os coríntios, mas também eu preciso ver, será que algum desses pecados citados aqui, será que eu tenho praticado? Será que eu tenho vivido nessa prática? Será que alguns dos relatados aqui eu tenho cometido? Talvez você não tenha praticado nenhum pecado sexual, mas será que a gente não tem sido aí um maldizente, um avarento? A gente precisa tentar observar isso, refletir, e se identificarmos algum pecado, nós fazemos o quê? Nos arrependemos. Ou seja, o arrependimento é mudança de mente, mudança de ação. Não tem como mudar de ação sem mudar a mentalidade. Primeiro muda-se aqui, muda a mente, né?
o seu interior para que depois você mude as suas ações, né? Então, quando eu mudo a mente, quando eu me arrependo, então eu vou abandonar, né? E claro, se eu não, eu mudei a mente, eu mudei meu pensamento, estou com o espírito renovado, só que claro, eu posso ter uma dificuldade, então eu posso procurar a ajuda do meu líder, a ajuda do meu pastor, de pessoas sérias que possam me ajudar a abandonar esse pecado. Porque às vezes a gente não consegue algumas coisas sozinho, de fato a gente precisa pedir ajuda, tá? Tá, então você não pratica nenhum, então você se você se identificou, você se arrepende, abandona, se não conseguir sozinho, pede ajuda. Mas vamos supor que você analisou a sua vida e não pratica nenhum desses pecados. Então o que que eu faço? Eu vigio, eu tenho cuidado para não cair. Lembrar também 1 Coríntios capítulo número 10, né? Quem está de pé tem que fazer o quê? Ter cuidado para não cair, né? Então eu tenho que analisar que eu tenho vulnerabilidades. A gente não pode ser inocente e falar, não, eu estou crente, eu sou bom, eu não tenho vulnerabilidades. Não, você tem vulnerabilidades, eu tenho vulnerabilidades. Eu tenho que fazer o que então? Eu tenho que ser cauteloso com elas. Eu sei onde eu caio, eu sei onde eu posso errar. Eu sei quais são as minhas falhas, então eu tenho que tratá-las, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter mais atenção, ficar vigilante para que eu não possa cair. E ainda assim eu tenho que fazer o quê? Ajudar alguém. Sempre vai ter alguém precisando da nossa ajuda. Sempre. E fazer essa ajuda com amor, não com o espírito julgador de que é melhor, fulano caiu, fulano fez isso. Não, não, não vá por esse caminho. Ajude as pessoas com amor. Essa pessoa que esteja passando por uma situação que envolva o pecado, seja um jovem que caiu com um jovem, seja um homem que caiu com a mulher, seja o que for, seja qualquer tipo de pecado, seja sexual, seja contra as outras pessoas, eles precisam ser ajudados com amor. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério, João 8, né? Levaram ela para matar, né? Porque a lei dizia, inclusive levaram só a mulher, não levaram o homem, tinha que levar o homem também, né? A gente tem que matar, estavam até com as pedras na mão. Mas Jesus não a condenou. Jesus, naquele momento, ajudou e falou para ela: olha, é, para ela não ir mais, ela foi perdoada e ela para ela não pecar mais. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar as pessoas a sair do pecado e não tentar matar essas pessoas, né? Que fica essa reflexão para nós aí. E aí eu quero citar aí, ó, 1 Coríntios capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja, é bem claro, é evidente que nós devemos, então, com os nossos corpos, glorificar ao Senhor, glorificar ao Pai, glorificar ao Filho e glorificar o Espírito Santo de Deus. Olha a trindade sendo evidenciada aqui. Somos templo do Espírito. Fomos comprados por preço, por bom preço. Que bom preço foi isso? Foi Cristo Jesus. E, é claro, uma vez comprados por Cristo Jesus com um bom preço, que foi o seu sangue vertido na cruz, somos pertencentes a Deus. Somos propriedade exclusiva do nosso Deus, conforme diz o apóstolo Pedro. Então, se nós não somos de nós mesmos, não somos de nós mesmos, pertencendo a Deus. Logo, nós não fazemos com o nosso corpo o que nós queremos. Nós devemos, então, fazer com o nosso corpo o que Deus quer. O que Deus quer que nós façamos? Que glorifiquemos a Ele. E aí tá, falamos daquilo que era do passado. Então, o que é agora? Agora, a vida é diferente. Agora, alguns de vocês eram assim. Isso é fato. Eram daquela forma, praticavam aqueles pecados. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, esse versículo, versículo de número 11, está tratando da nossa situação, atestando, ratificando mais uma vez que nós éramos naquela situação, que os coríntios eram naquela situação, e que, claro, aplica-se a nós, mas agora nós fomos lavados, eles também foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos a obra da Trindade aqui, lavados pela água do Espírito, pelo Espírito Santo, justificados por Cristo Jesus, obviamente, né? E, claro, nós pertencemos ao Deus Pai, né? E isso, claro, tudo por graça. Graça, nenhum mérito nosso. A graça que nos alcançou, que, por misericórdia de Deus, nos salvou. Nós éramos daquela forma, pecadora, escravos do pecado. Hoje não. Hoje nós, ainda que pecamos acidentalmente, mas nós temos a graça de Deus nos envolvendo, misericórdia do Senhor sobre nós, e somos então levados ao arrependimento das nossas obras mortas, e então nós podemos nos arrepender, termos uma nova prática, uma nova vida e lutar e vigiar para não cair nos mesmos pecados. Então nós fomos aqui, nós somos lavados. Quando fala aqui de sermos lavados,
fala da o quê? Da regeneração. Porque lavar aqui é a água do Espírito sobre as nossas vidas. É a própria atuação do Espírito sobre as nossas vidas. Quando Nicodemos se encontrou com Jesus, o próprio Jesus falou para ele, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, é necessário, então, a água lavadora, purificadora do Espírito Santo em nossas vidas. Isso trata, então, o quê? Da nossa regeneração, nascer de novo da água e do Espírito. Também fala da nossa santificação. Nós somos o quê? Santificados. Quando fala de ser santificado, é separados. Separados para quê? Para servir ao Senhor. Lembra do templo? O lugar aqui, esse templo é para servir ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Glorificar como? Com um novo comportamento, né? Novas atitudes, novas ações. As boas obras aqui, veja, primeiro, já fomos salvos. A graça salvadora já nos alcançou. Portanto, somos agora libertados, não vivemos mais sob a escravidão do pecado, não vivemos mais na prática do pecado, fomos santificados, separados por Deus, então temos um novo comportamento, temos novas atitudes, então temos boas obras, obras de justiça. Por que temos obras de justiça? Porque fomos justificados. Ou seja, no tribunal de Deus, tudo que era contra nós, toda cédula de dívida, tudo aquilo que nos acusava, foi posto sobre Jesus. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele foi pendurado no madeiro e toda a condenação que era para nós, que era sobre nós, esteve lá sobre Jesus. E tudo aquilo foi consumado. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Portanto, uma vez justificados, nós somos declarados inocentes. É isso mesmo, somos inocentes. Deus agora olha para nós e nós podemos ser chamados por Ele de inocentes, porque toda a nossa culpa foi colocada sobre Jesus. Todas as culpas passadas, presentes e futuras estão sobre Jesus. Por isso nós temos perdão de Deus. Por isso nós temos um acesso a Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus já cumpriu toda a pena. E não se pode cumprir uma pena duas vezes. Não pode. Isso é injusto, isso é ilegal. Portanto, graças a Deus que fomos lavados, santificados e justificados. Ou seja, somos de fato regenerados, temos novos comportamentos, fomos declarados justos. E aqui eu quero encerrar com essa parte do texto de Tito 3, do 1 ao 8, que eu acho que reflete muito bem e sintetiza tudo o que nós falamos aqui. E é praticamente a mesmo tratar, mas algo mais condensado. Olha só, do 1 ao 8. Lembre a, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém. Olha, lembra do maldizente? Que sejam pacíficos, cordiais, que não trazem contendas, né? Que cordial, tratar com amor, dando provas de toda cortesia para com todos. A unidade sendo aqui ressaltada. Pois nós também, no passado, antes, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Olha a nossa distância de Deus e distante até do nosso próximo, do nosso irmão. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, manifestou o quê? Bondade de Deus, nosso Salvador. E o seu amor por todos, porque ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Ele nos amou primeiro, ele enviou seu filho, nos salvou. É a partir da ação de Deus que nós somos salvos, certo? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só, lavar, regenerador e renovador. Lembra, lavados está sempre relacionado ao Espírito. Como é que o Espírito é a figura de linguagem? Qual é a palavra usada aqui? Lavar, lavar regenerador, renovador. Fala de nascer de novo do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente. Essa água, esse lavar foi derramado, vamos trazer uma ideia de chuva, né, nos cobrindo, um rio nos cobrindo, né, águas muito mais profundas, como está ali em Ezequiel, né, e essas águas foi derramadas sobre nós abundantemente, ricamente, né, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que todo o elo de ação de Deus está fincado aí na cruz, é a partir da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, ou seja, declarados inocentes, não porque nós de fato
éramos inocentes, mas porque a graça nos alcançou. Nos tornemos seus herdeiros. Lembra? Injustos não herdam o reino de Deus, mas os justos, porque fomos justificados, herdam o reino de Deus, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Nós precisamos declarar ousadamente, abertamente, falar sobre isso aqui. Isso é evangelho. Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho que deve ser pregado em nossos púlpitos. Falar a respeito com ousadia dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Quando nós pregamos essa verdade, pregamos essa palavra, todos os que pertencem a Deus, todos os que creem em Deus, eles vão se empenhar cada vez mais em praticar as boas obras. Então, o que conduz as nossas vidas, o que orienta as nossas vidas para as boas práticas é a palavra de Deus. É essa a exposição desse evangelho, dessa palavra. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Todo esse evangelho explícito aqui é proveitoso, muito proveitoso para todas as nossas vidas, que venhamos a praticar de fato. Conclusão e aplicação. Antes, então, vivíamos na prática constante do pecado. Essa era a nossa condição. Mas, diz o texto, assim fomos, tais fostes alguns de vós. Mas houve o quê? A manifestação da graça sobre as nossas vidas. Deus nos alcançou por sua infinita bondade e misericórdia. Então agora nós somos o quê? Lavados, santificados e justificados. Então, toda essa ação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tem o propósito de que nós venhamos a glorificá-lo por meio do nosso ser, ou seja, corpo e espírito. Está faltando a última parte ali, mas eu queria só voltar aqui, ó. Veja, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu não vou aqui entrar na discussão sobre a composição do homem, se é apenas corpo e alma, ou se é corpo, alma e espírito, né? Não, nós não vamos discutir isso aqui. A ideia que o texto está nos trazendo é glorificar Deus no nosso corpo e no nosso espírito, ou seja, todo o nosso ser, é completude. Lembre-se que Deus sempre olha para o homem na sua forma completa. Nós chamamos isso de unidade psicossomática, ou seja, não é apenas falar, eu sou corpo, alma e espírito. Ok, você pode ver dessa forma, mas Deus não vê dessa forma. Deus sempre vê o homem uma unidade psicossomática, numa unidade apenas. Ele não separa as coisas, tá? Ele não separa a matéria, ele não separa o espírito, ele não separa a alma, ele não tem essas divisões para Deus. Até mesmo porque quando Deus faz o boneco e sopra na narina, ele passou a ser uma alma vivente. E desde então, só existe uma separação, uma ruptura, quando o homem morre nessa condição, por causa do pecado em si. Mas, inclusive, quando na consumação de todas as coisas, haverá o quê? Haverá a redenção de tudo. E na redenção de tudo, para os que pertencem a Cristo, vão voltar para os seus corpos, mas corpos glorificados, e até os mortos que morreram sem Cristo vão ter os seus corpos restaurados para receberem a plenitude da sua parte imaterial e serem lançados no lago de fogo também com seus corpos. Então, Deus sempre fez o homem e olha para o homem e trata o homem na sua plenitude, em todo o seu corpo. Deus não quer, inclusive até combatendo uma heresia que tinha ali no primeiro século, que era uma heresia de que o corpo é mau e apenas o espírito é bom, então você pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. É uma ideia gnóstica. Não, não, não. Paulo combate quando ele reforça daqui, olha, você tem que servir a Deus, glorificar a Deus com o seu corpo, ou seja, em santidade, e também no seu espírito, ou seja, ele está trazendo a ideia de espírito como sua parte imaterial. Entende isso? Ele não está criando aqui teologia. Deus olha para você como uma unidade psicossomática. Você é um ser completo. Você é um ser que tem uma parte material e uma parte imaterial. E Deus não divide. E Ele trata com você na sua completude, seja agora em vida, seja quando houver a ressurreição. Aqueles que morreram e viveram para Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados, plenamente viverão com Ele eternamente em corpos glorificados. Porque Deus não fez corpo para destruição eterna, não. E também os corpos daqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados também, receberão a sua parte imaterial de volta e serão lançados no lago de fogo para seu sofrimento eterno. Então nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com o nosso espírito, com todo o nosso ser. Em resumo, é isso. Amém? Que Deus possa, então, abençoar a sua vida. Espero que esse vídeo possa falar com você de alguma forma, instruir a você de alguma forma, como falou comigo, e Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos dar graça de ter uma vida que agrade a Ele. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.